Eu quero saudar os queridos irmãos e alunos do nosso CETADB com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e é com grande alegria que eu quero dar sequência aos nossos estudos sobre a hermenêutica e a homilética. Nós estamos concluindo este livro tão importante do nosso curso básico do CETADB, hermenêutica e homilética, como eu costumo, até fazendo um gracejo, chamar de hermelética. Por que hermelética? Por causa da hermenêutica e a homilética, que estão sendo abordados aqui de maneira casada, não é? Aliás, eu até diria que hermenêutica e homilética, a despeito de fazerem parte de departamentos teológicos diferentes, a hermenêutica faz parte da teologia exegética e a homilética da teologia prática. Apesar disso, nós podemos dizer que são duas disciplinas que estão casadas, a hermenêutica e a homilética, isso quando nós falamos, claro, da exposição da palavra de Deus, porque para uma boa exposição da palavra, é preciso que nós observemos tanto as regras de interpretação da palavra de Deus, como também aquelas orientações para o pregador constantes da homilética. A Bíblia fala de várias coisas que estão casadas, e o Senhor Jesus mesmo disse, aquilo que ajuntou Deus, não separe o homem. Claro que ele falou do casamento, mas há coisas que Deus casou que nós não podemos separar, como graça e misericórdia, jejum e oração, louvor e adoração, fé e obras e assim por diante. E eu diria também que fora, claro, fora da Bíblia, mas dentro do estudo teológico, nós vamos ter matérias que estão casadas. É o caso de hermenêutica e homilética. Nós vamos então seguir adiante na nossa última aula deste livro, a lição de número 5 do livro Hermenêutica e Homilética. Nós vamos começar, como sempre fazemos, claro, lendo um texto bíblico e fazendo uma rápida abordagem. Eu gosto sempre de começar assim as nossas aulas, com um contato inicial com a Bíblia, para introduzirmos o assunto da aula de hoje, que vai ser exatamente a estrutura do sermão. A estrutura do sermão. Vamos ver então em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus queridos irmãos, temos lido a palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, e aqui nós vemos que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele apresentou ali o que significa uma pregação do ponto de vista bíblico. Mas é importante observar, antes de falarmos sobre a pregação propriamente dita, que ali em Corinto havia vários tipos de crente, vários tipos de ouvinte, bons e maus. Isso, claro, já nos apresenta, em princípio, uma importante reflexão para fazermos quando tratamos de homilética. Paulo, quando estava escrevendo aos Coríntios, ele sabia que a igreja de Corinto tinha muitos partidos,
tinha aqueles que diziam, eu sou de Pedro, ou sou de Cefas, não é? Outros diziam, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, e tinha até aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Então veja que havia partidos, e havia divisões, e havia as pessoas mais diversas ali. E o pregador, quando ele vai anunciar a palavra de Deus, ele tem que estar sabendo disso, que na verdade, quando ele apresenta a palavra de Deus, ele não pode querer apresentar um tipo de mensagem para agradar cada tipo de público. Já pensou se Paulo se preocupasse em agradar cada tipo de pessoa que havia em Corinto? Não, ele tinha que apresentar a mensagem do jeito que ela é. Nós vemos na Bíblia até exemplos disso, quando Jesus, por exemplo, falou da parábola do semeador, ele disse que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu entre os pedregais, outra parte caiu entre os espinhos e, finalmente, uma parte caiu em boa terra e esta produziu a 30, 60 e 100. Veja que interessante que a semente, Jesus mesmo explicou, representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus não muda. A palavra, ela é perfeita. Agora, dependendo do tipo de terreno, isto é, dependendo da disposição do coração daqueles que recebem a palavra, o efeito será um ou será outro. Veja que esses 4 tipos de terreno ilustram, na verdade, 4 tipos de disposição do coração, ou 4 tipos de ouvinte. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, havia ali vários tipos de ouvintes. Assim como também quando Paulo pregou lá em Tessalônica, a Bíblia diz, não é, que havia vários tipos de ouvinte, em Bereia, em Atenas. Em Atenas, aliás, existe até aquele episódio que todos nós conhecemos, em que Paulo pregou lá no Areópago, em Atenas, e ali havia aqueles que eram irônicos. Olha, Paulo, acerca disso te ouviremos outra vez, os zombeteiros, aqueles que o chamavam de paroleiro, vários tipos de ouvinte. Então, nós temos que observar isso. Mas aqui nesta exposição de Paulo, quando ele fala sobre a pregação, ele disse aos coríntios, e eu, irmãos, quando eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor, disse ele que a sua palavra não consistiu, a sua pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé deles não estivesse apoiada em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. É interessante observar o que Paulo disse aqui, à luz do que ele disse também em 1 Tessalonicenses. Veja, abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Veja o que diz a Bíblia. Porque o nosso Evangelho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então veja como Paulo, ele fala aqui de 3 elementos. E curiosamente, esses 3 elementos são os mesmos que são apresentados na retórica clássica. Quem estuda um pouco de retórica clássica sabe que a pregação eficaz e persuasiva possui 3 elementos, representados exatamente por 3 palavras gregas que aparecem nesse texto de 1 aos Tessalonicenses 1 e 5, e aparecem também de outra forma em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, que nós lemos há pouco. Quais são essas 3 palavras gregas que estão atreladas a 3 características da pregação segundo a retórica clássica? Logos, patos e ethos. Logos é o conteúdo verbal da mensagem, incluindo-se, claro, arte e lógica na sua exposição. Isto é logos. Patos é o fervor,
a paixão, o sentimento, e a eloquência do expoente. E ethos, o caráter percebido do orador. E nós vemos, como eu já falei, esses três elementos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Quando Paulo disse, principalmente, vamos adotar aqui a Almeida Revista Atualizada, que ela é até mais clara aqui para entender esses três elementos. Eu vou ler aqui na versão atualizada e veja onde aparecem essas palavras que eu citei, logos, patos e ethos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Palavra aí é logos. Então veja que a pregação tem que ter palavra, é claro, logos. Mas não somente palavra. Paulo disse, nosso evangelho não chegou até vós tão somente em logos, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Patos. O que é patos? Patos é o fervor, é a paixão. Lembra-se de que nós falamos, não é? Que a homilética ela é uma ciência, é uma arte, porque a comunicação é flexível. Então, isso depende, claro, de pregador para pregador. Cada pregador tem uma maneira de falar. Um pregador é mais fervoroso do que o outro, um pregador é mais piedoso do que o outro, um pregador tem uma desenvoltura melhor do que o outro. Então é o fervor, é a paixão, é o sentimento, é a eloquência do pregador. Então aí está patos. Mas também ethos. Ethos aparece aí, porque Paulo disse, nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, isto é, logos, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, patos, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento. Veja aí, procedimento, ethos, entre vós e por amor de vós. Procedimento já tem a ver com o quê? Tem a ver com a conduta e com a postura, isto é, o porte. Você se lembra quando Paulo, escrevendo, ou melhor, pregando ali diante daqueles presbíteros de Éfeso, em Mileto, na volta da sua terceira viagem, Paulo disse para aqueles irmãos que eles bem sabiam qual tinha sido a maneira como Paulo tinha se portado no meio deles. Porte tem a ver com conduta e postura. Então, meus amados irmãos, quando Paulo disse, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, veja, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque em nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco, veja, em fraqueza e em temor, em grande temor. Agora note, a minha palavra, aí que está, a pregação tem que ter palavra, mas não foi só palavra, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, não teve só o fervor, a paixão, não é? De sabedoria, mas em demonstração. Olha aí a parte também do ethos. Então a pregação tem que ter logos, patos e ethos. Logos é a palavra, é o conteúdo verbal da pregação. Patos, o fervor, a paixão. Claro que isso está relacionado também com a graça de Deus na vida da pessoa. Não somente a sua personalidade, mas também o poder de Deus sobre a sua vida. E tem que ter também ethos, isto é, o caráter percebido do orador, porque, na verdade, o pregador não prega só com as suas palavras, ele prega também com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua conduta, com a sua postura, isto é, o seu porte. Meus irmãos, então, feitas essas considerações iniciais, essa pequena abordagem bíblica, nós vamos então falar aqui sobre alguns pontos desta última e conclusiva aula do nosso livro Hermenêutica e Homilética, do nosso curso básico em Teologia do CETADB. Nós tivemos uma primeira aula, que foi uma aula introdutória sobre o estudo da hermenêutica, uma segunda aula de hermenêutica na prática, em que nós
avaliamos e analisamos alguns versículos à luz das regras, especialmente a regra áurea da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tivemos uma aula sobre os métodos de estudos da Palavra de Deus. Outra aula, que foi a aula anterior a esta, introdução ao estudo da homilética. E esta aula vai versar sobre a estrutura do sermão, divisões e subdivisões. Nós vamos então ter uma introdução, já fizemos uma abordagem bíblica, vamos ainda fazer uma rápida introdução sobre esse assunto. Vamos apresentar aqui o modelo de sermão, como está aí, e acrescentar alguns pormenores para os irmãos juntarem o que está no livro com aquilo que estamos falando e assim terem um melhor aproveitamento da matéria. Vamos ter também um tópico que é passo a passo na elaboração do sermão. E o terceiro tópico aí, a conclusão do sermão e apelo. Mas, irmão Ciro, o apelo é bíblico? Nós devemos fazer apelo? Para que fazer apelo? Já não estão todos aí, uns destinados para a salvação e outros já eleitos para a perdição e tal? Para que eu preciso fazer apelo? Veja que isso aí é uma maneira de ver, né, o Evangelho. Muitos têm essa visão, mas segundo a nossa visão, à luz da Palavra de Deus, o apelo, veja que apelo entre aspas, não é? Não é no sentido de você constranger a pessoa. O apelo no sentido de você fazer uma conclusão e uma aplicação daquilo que foi pregado. E o Espírito Santo, claro, é quem convence de fato o pecador. Jesus mesmo disse, quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem, quando vamos falar da montagem do sermão, nós estamos aqui na introdução, é claro, e o assunto hoje nós vamos tratar exatamente da estrutura do sermão. E quando falamos da montagem do sermão, antes de falar do modelo de sermão, com divisão e subdivisão, que é o nosso primeiro tópico, mas quando falamos de montagem de sermão, eu quero relembrar os irmãos o que nós já falamos na aula anterior, dos dois lados da pregação. A pregação tem dois lados. O pregador e o ensinador, no caso, aqui vale também para o ensinador, chamados por Deus, não devem ignorar de modo nenhum o fato de que há dois lados na pregação, o lado divino e o lado humano. Lembra-se daquele versículo que eu citei na aula anterior, Isaías capítulo 50, versículo 4? O que diz lá? O Senhor Jeová me deu, disse o profeta, uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Veja, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, mas em seguida ele disse o profeta, para que eu saiba dizer a seu tempo, para que eu saiba. Aí que está, o Senhor faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Você se lembra do que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23? O que ele disse? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja, eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. A parte de Deus, Deus dando a mensagem, mas a parte nossa também transmitindo a palavra. A homilética também aborda esses dois lados. Só que quando estudamos homilética, a ênfase recai mais no lado humano. Por isso que eu quero apresentar também esse lado divino que está na Bíblia, a parte que cabe a Deus. Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Uma parte não substitui a outra. Ambas são necessárias, mas a divina, sem dúvida nenhuma, conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5, é a parte essencial. Você pode ter na mente, decor, todos os princípios da hermenêutica e da homilética. Você pode dominar a homilética como ninguém,
conhecer todas as técnicas, mas se lhe faltar a graça de Deus, se lhe faltar a unção de Deus sobre a sua vida, você vai ser um bom pregador, um bom orador, assim como há políticos, não é? Que tem assim uma boa oratória, que falam com poder de convencimento, que discursam durante muito tempo, mas lhes falta o principal, que é o convencimento que vem por parte do Espírito Santo. Então, o lado divino é a graça e o conhecimento que vem de Deus. A graça e o conhecimento. Jesus, quando andou na terra, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Então, esse é o lado divino. Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá a graça, mas tem que ter essas duas coisas, nós temos que buscá-las. Graça e conhecimento. Imagina um pregador que só tem graça, como eu falei na outra aula, mas não tem conhecimento. Ou um pregador que tem muito conhecimento, mas não tem a graça de Deus. É muito triste. Eu já contei, talvez em uma das aulas, e vou repetir, eu não me lembro se eu já contei ou não, mas encaixa-se como uma luva aqui esse exemplo que eu vou citar agora, daquele pregador que achava que as pessoas estavam dormindo na sua pregação, e ele então, isso faz muito tempo, ainda não existia na época o CD, o DVD, o Blu-ray, então ele gravou numa fita cassete a sua pregação e levou para casa para ouvir, porque ele estava desconfiado que as pessoas estavam dormindo na sua pregação. E ele entrou no quarto, fechou a porta, colocou a fita cassete lá no gravador, apertou o play e ele dizia consigo: quero ver o que está acontecendo, parece que estão dormindo na minha pregação. E quando ele apertou o play, irmão, não deu nem um minuto, dormiu também. Realmente as pessoas estavam dormindo na pregação dele. Mas por que as pessoas estavam dormindo na pregação dele? Porque estava faltando para ele, na verdade, a graça de Deus. Ele chegou a esta conclusão. Porque ele falava muito bem, ele tinha uma boa oratória, mas faltava o lado divino. Então, nada substitui o lado divino, mas também é importante dizer que o lado divino, claro, Deus, ele nos usa com aquilo que nós temos. Se você tem pouco, Deus vai te usar com pouco. Se você tem muito, Deus vai te usar com muito. Deus usou a Pedro e Deus usou a Paulo. Quem foi que escreveu 13 epístolas? Paulo. Quem foi que viajou pela Europa e falou a reis e falou às autoridades? Foi Paulo. Mas Pedro também fez um grande trabalho para Deus. Ele andou com Jesus, mas foram ministérios diferentes, porque Deus nos usa com aquilo que nós temos. Então, se você tem pouco, Deus vai te usar com pouco. Se você tiver muito, Deus vai te usar com muito. Então é isso que é importante observar. O lado divino é insubstituível, mas o lado humano tem que ter também, porque se você não se capacitar, não se reciclar, não buscar conhecimentos, não procurar fazer cursos que estão à sua disposição, não procurar conhecer as ferramentas epistemológicas e metodológicas, você vai ficar desatualizado, vai ter dificuldade. Então, quando nós olhamos para a homilética, nós temos que refletir sobre o lado divino e o lado humano. Deus está pronto para nos capacitar, se nós orarmos, como eu falei em outra aula, as ferramentas essenciais para para a aplicação da pregação é a Bíblia e a oração. Se você é um homem de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, Deus vai te usar, não tenha dúvida disso. Agora, se você é um homem de oração, um homem que lê a Bíblia, e além disso conhece as ferramentas, como eu citei, epistemológicas e também metodológicas, você vai fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que vai chamar a atenção, um trabalho que vai fazer com que o nome de Deus seja ainda mais glorificado. Muito bem, então nós vamos falar agora sobre a montagem do sermão, nós vamos falar sobre modelo de sermão, mas ainda na introdução, antes de chegarmos nessa parte, o livro diz que método, podemos dizer que essa forma, não é, de montar sermão e etc., que vai ser mencionado aqui, é o método em que colocamos a mensagem que o Espírito Santo nos dá de modo ordenado, para que o auditório entenda o que Deus quer transmitir e o que se deve fazer para aplicar a vontade de Deus para as suas vidas. Então aí está a diferença entre a pessoa que estuda homilética e a que não estuda homilética.
Aquele que não estuda homilética pode até ter unção de Deus, ser um homem de oração, mas ele vai apresentar a mensagem ali a seu modo e sem muita desenvoltura, sem muita ordem. Agora, aquele que conhece as técnicas aí da homilética, as diretrizes, a pessoa vai ter ordem, vai saber como apresentar o assunto de uma maneira gradativa. Como Paulo, você lê as epístolas de Paulo, você vê como Paulo sabia fazer uma gradação, sabia apresentar o assunto de uma maneira que chegasse no ápice, ali na conclusão. Como nós vemos em Romanos, por exemplo, nós não vemos isso nas epístolas de Pedro, elas eram muito mais simples, mas também Deus usou a Pedro, não é? Isso é importante observar. Então, ainda nessa introdução, eu quero destacar aqui a importância do vernáculo, né? O pregador, ele deve ter cuidado com o vernáculo, nós já falamos disso em outras aulas até, o expoente das Escrituras não deve se descuidar do vernáculo, levando também em conta o ambiente cultural, os recursos tecnológicos, como eu falei na aula passada sobre o tablet, não é? Nós não podemos abrir mão de usar recursos tecnológicos. E quem quiser usar o esboço eletrônico através do tablet, é muito bom, você pode arquivar tudo que você fala, mas é bom dizer que há pessoas que não se adaptam, tem pessoas que preferem usar o papel. Então nós temos que respeitar também cada um, que cada um tem as suas ferramentas, não é? A forma e o conteúdo, relembrando do que eu falei na aula passada, ainda antes de falar aqui do modelo de sermão com divisão e subdivisão, vamos observar também a lição anterior, que fez menção de forma e conteúdo. O conteúdo, claro, nunca muda, porque o conteúdo tem que ser um conteúdo bíblico, um conteúdo cristocêntrico. Agora, a forma, ela varia. Tanto que você tem vários tipos de sermão, você tem o sermão textual, cujas divisões estão no próprio texto, você tem o sermão temático, que dá ênfase maior a um tema, você tem o sermão expositivo, que é, na verdade, o tipo de sermão mais difícil de se pregar, porque, na verdade, ele resulta mesmo de uma exegese. Aliás, a rigor, todo sermão deve resultar de uma exegese, mas o sermão expositivo é a exegese propriamente dita sendo apresentada, ponto por ponto, é a explicação do texto bíblico, recorrendo-se também a outros textos, né? Não se deve ficar preso somente naquele texto, você pode recorrer a outros, mas então você vê aí uma grande variedade nos tipos de sermão, mas também a forma, ela varia de acordo com o ambiente cultural, de acordo com os recursos tecnológicos. Veja, a forma varia de acordo com o ambiente cultural, porque, digamos, uma pessoa que viaja pelo mundo pregando, cada país, cada povo tem uma cultura. Eu até citei em uma das aulas o exemplo daquele missionário que disse num lugar que ele riu tanto lá, que ele morreu de rir. E o povo não entendia aquela expressão, e o povo ali ficou em silêncio no primeiro momento, e depois começou a glorificar a Deus, porque eles entenderam que aquele pregador, ele riu tanto que acabou morrendo. E se ele estava pregando é porque ele havia ressuscitado. Então veja, isso aí tem a ver com o ambiente cultural. Há lugares, por exemplo, que o coração, o centro da vida humana, é chamado de fígado, ou é chamado de garganta. Porque coração, na verdade, é uma palavra, é uma metáfora, vamos dizer assim, para o centro da vida humana. A Bíblia, claro, quando fala do coração, ela também fala do coração como esse órgão muscular do tamanho de um punho que bombeia o sangue ali e também ele bate cerca de 70 vezes por minuto, não é? A Bíblia fala também do coração nesse sentido, mas a Bíblia também fala do coração como o centro da vida humana, o centro da nossa vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas há lugares em que o coração, na verdade, o centro da vida humana, na verdade, não é o coração, é o fígado, é a garganta. Então imagina o pregador num lugar como esses, ele vai dizer assim: prezado amigo, abra aí a tua garganta, Jesus quer entrar na tua garganta, Ele quer te salvar. Porque lá o centro da vida é
a garganta. Então veja como a forma ela pode variar de acordo com o ambiente cultural, de acordo com os recursos tecnológicos à disposição. Você pode pregar colocando o esboço, por exemplo, em um monitor, para que o povo possa participar. Então essa é a forma. Mas o conteúdo, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. O conteúdo não pode mudar. O conteúdo tem que ser a Bíblia, tem que ser um conteúdo cristocêntrico. Todo sermão, então, nós vamos ver que ele é composto de divisões e subdivisões. Existe uma ordem lógica na pregação. Uma ordem lógica, tem que haver uma ordem lógica. É como um livro. Imagina você ler um livro em que você lê o capítulo 1, aí quando você vai para o capítulo 2, o assunto muda completamente. Você não vê nenhuma conexão entre o primeiro e o segundo capítulo. Então veja, um livro ele tem que ser uma peça em que haja uniformidade. Uniformidade. Da mesma forma, tem que haver lógica. Da mesma forma, a pregação ela deve ocorrer tendo uma ordem lógica. Tem que haver a apresentação do tema, que é o pensamento central da mensagem. Tem que vir a introdução, que é a exposição rápida e objetiva do tema da mensagem. Tem que haver o desenvolvimento, que é a explanação detalhada do tema em tópicos e subtópicos. E tem que haver, sem dúvida, uma conclusão. A conclusão, que é a aplicação prática do tema aos corações dos ouvintes. As subdivisões dependem muito do estilo do pregador. Isso está aí no livro. Alguns preferem somente as divisões principais, 2 ou 3 tópicos. Eu também acho que não precisa tantos tópicos, senão fica até difícil, né? Uma pregação de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, você ficar colocando vários tópicos, às vezes é até difícil. Eu, por exemplo, até gosto de falar de 7 pontos, 7 passos, mas é difícil às vezes você conseguir falar os 7. Aí já pensou se você anuncia que vai falar sobre 7 pontos, só fala 3 e não dá para chegar nos outros? Claro que às vezes Deus pode mudar e Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Já aconteceu comigo de eu estar falando sobre 7 pontos e dali a pouco, quando eu chego no 3º, no 4º, a graça de Deus se manifesta, o poder de Deus, e eu vejo que já concluí a minha parte, e aí é com Deus. Mas no geral, se não houver nenhuma intervenção sobrenatural da parte de Deus, nós temos que seguir aquilo que nós prometemos, não é? Se nós prometemos, vamos falar sobre 7 pontos, 7 tópicos, nós temos que cumprir. Mas aqui o livro diz que alguns preferem somente as divisões principais, 2 ou 3 tópicos. Eu acho que divisões principais, eu acho que no máximo 3 mesmo, não é? Porém, as subdivisões dão mais força às divisões principais. É claro que em cada tópico tem que haver pontos, que são as chamadas subdivisões. Muito bem, vamos então para esse primeiro tópico, modelo de sermão com divisão e subdivisão. Aí no livro nós vemos que qualquer tipo de sermão pode ter subdivisões. No exemplo apresentado no livro, além das subdivisões, destaca-se também a aplicação. Claro que a aplicação não pode faltar, é a parte essencial do sermão. Um sermão sem aplicação, não é? Praticamente é um discurso que é apresentado, mas qual o propósito? Então, esse tópico é muito importante, porque ele apresenta cada parte do sermão e com ênfase também a sua aplicação. Você tem, por exemplo, o texto. Há uma definição de cada parte do sermão. Então, começando pelo texto. Você vai fazer um sermão com divisão e subdivisão. Quais são essas divisões? Então, a primeira parte que você tem que considerar é o texto. O que é o texto? Claro, sem dúvida, é o trecho bíblico. E aí no livro tem o exemplo de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Vamos ler esse versículo. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel,
capítulo 10, versículo 6, é um exemplo que está posto aí. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aqui um texto bíblico que está falando de Saul, quando ele ainda, claro, estava na presença de Deus. Então, é um exemplo de texto bíblico. Então, você vai pregar, você escolhe esse texto bíblico. Qual que é o assunto? Com base, você vai ter que criar um assunto, porque no momento que você ler o texto bíblico, imediatamente após a leitura, assim como está acontecendo aqui nessas aulas, você vê que eu faço uma leitura bíblica e eu então começo a apresentar o assunto. Claro que aqui com o recurso do monitor, o recurso visual, fica até mais fácil de apresentar o assunto. Mas eu tenho que falar também, olha, nós vamos falar agora sobre a homilética, sobre a hermenêutica, vamos dar este enfoque, etc. Então o assunto é o que dá nome ao conteúdo total. O conteúdo de tudo que você vai falar, não necessariamente o tema. Então, por exemplo, foi lido o texto de 1 Samuel 10 e 6, qual é o assunto? Transformação do Espírito. Nós vamos falar nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, sobre a transformação do Espírito. Qual vai ser o tema? O tema o que é? É o que dá nome ao conteúdo em discussão. Exemplo, experimentando a transformação pelo Espírito Santo de Deus. Este é o tema que nós vamos falar nesta noite. Nós queremos falar sobre a transformação do Espírito. E o nosso tema será experimentando a transformação pelo Espírito Santo de Deus. E alguns pregadores hoje têm o costume de mandar o povo repetir. Não precisa necessariamente dizer, olha para o seu irmão e tal. Promover essa interação, mas se você quiser, você pode dizer, meu irmão, repita comigo, experimentando a transformação pelo Espírito Santo de Deus. Eu particularmente não tenho esse costume, eu gosto de entrar direto no assunto, mas alguns pregadores têm esse costume, nós até respeitamos, de pedir para o povo repetir. Mas aí tem a introdução. O que é a introdução? É o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes. Isso tudo, irmãos, acontece de maneira natural, na medida que nós vamos pregando. Por isso que eu digo que a homilética não existe para engessar o pregador. Quando você for pregar, você não vai precisar ficar pensando, olha, e tema, Deus vai te dar a mensagem, você vai preparando e depois flui naturalmente. Mas quem está começando e quem está estudando a homilética precisa saber detalhadamente o que significa cada um dessas partes, dessas divisões e subdivisões de um sermão. Então a introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Então, como está sendo tomado como base aí o texto de 1 Samuel 10 e 6, qual seria então a introdução? Aqui a introdução ter uma vida cheia do Espírito Santo é o alvo de todo crente. Claro que você não vai ficar lendo isso, aqui está um exemplo no texto, mas não é um discurso, é uma pregação. Então você vai ter que ter isso bem preparado para quando você for apresentar a introdução, você falar naturalmente, sem precisar ler. Mas aqui o exemplo é, digamos, você vai chegar diante da congregação e vai dizer, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre a transformação do Espírito, o tema é experimentando a transformação pelo Espírito de Deus, e então aí entra a introdução. Você não precisa dizer que você vai introduzir o assunto, mas você diz, então nós vamos ver nessa noite como ter a vida cheia do Espírito é o alvo de todo crente que ama ao Senhor. No entanto, sabemos, meus irmãos, que são muitas as dificuldades encontradas para quem luta para conseguir este objetivo. E aí você começa. Agora, é importante falar aqui que muitos pregadores, na introdução, eles começam como se já estivessem concluindo. É um erro isso. Na introdução você tem que ir calmamente, devagar,
dentro do seu estilo, claro, mas você não precisa começar já gritando e tal, e correndo de um lado para o outro, e dizendo, é nesta noite que Deus vai transformar, e Deus vai... Veja, a pessoa começa na introdução como se ele estivesse concluindo. Não, pode ir devagar, com calma, introduzindo o assunto. Aí vem a proposição. O que é a proposição? É a afirmação que vai reger todo o desenvolvimento do corpo do sermão até o final. A proposição produz uma indagação e o início de cada tópico do sermão será uma resposta para a indagação da tese. Exemplo, como ser transformados pelo Espírito Santo. Nós estamos falando sobre transformação pelo Espírito e a pergunta que fazemos inicialmente, talvez é a pergunta que o Espírito Santo, que o próprio Deus está fazendo a cada um de nós nesta noite. E meus amados irmãos, como nós podemos ser transformados e tal. Veja, é uma maneira de você introduzir o assunto e cativar a plateia. Locução transicional, ou seja, você está fazendo uma transição, você está passando da introdução e da apresentação da proposição para o desenvolvimento. Então, é uma transição. Então, é a frase que irá fazer a ligação entre a proposição e o primeiro tópico do sermão. Exemplo, com base no texto de 1 Samuel 10, 1 a 11, veremos como podemos ser transformados pelo Espírito Santo. Então aí entra o primeiro tópico. Se você prestar atenção na aula que está sendo apresentada, você vai ver que eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma introdução até entrar nesse primeiro tópico. Não é? Houve uma transição, houve uma locução transicional. E aí vem então o tópico primeiro, não é? Exemplo, podemos ser transformados pelo Espírito, evitando gastar tempo com pessoas que vivem comentando a vida dos outros. E aí dentro do primeiro tópico vem o subtópico. Aí a pessoa pode usar 1.1. Veja que não precisa se preocupar aqui no esboço com as regras da ABNT. Não é? Eu lido com isso, eu trabalho com revisão de livro há muito tempo e então eu sou acostumado a usar aqui todo o padrão da BNT. Né? Então você tem lá as divisões, as subdivisões, quando você vai citar uma fonte, e você cita o sobrenome lá do autor, o último sobrenome, e aí do lado coloca o ano da publicação e tal, e a página, e etc. Então eu estou acostumado a lidar com isso. Mas quando você faz um esboço, você não precisa necessariamente se preocupar com o padrão ABNT. Você não precisa colocar, por exemplo, tópico 1, aí depois você coloca 1.1. Basta colocar 1. Basta colocar 1, como nós vemos até na escola dominical. Você pode ver que a lição da escola bíblica dominical, da CPAD, ela é assim, ela tem o tópico em algarismo romano, depois tem 1, 2, 3, e aí dentro de cada ponto você tem letra A, B, C. É a maneira mais fácil de você fazer uma divisão, de fazer um esboço. Mas há pessoas que, talvez por terem assim uma vivência na vida acadêmica, elas preferem até seguir o padrão ABNT, elas se sentem melhor. Isso é uma coisa particular de cada um. Mas aqui nós vemos então um exemplo apenas. Tópico primeiro, aí vem o subtópico, aí vem a aplicação de cada tópico. Veja que aqui está bem pormenorizado, você tem até uma aplicação de cada tópico. Claro que tem a aplicação conclusiva do sermão e a aplicação também de cada tópico. Bom, vamos adiante. Aqui tem muitos pormenores, mas nós não precisamos ficar aqui citando cada um deles, lendo cada um deles, até porque aqui é apenas um exemplo para os irmãos saberem como preparar um sermão, e aí está um exemplo com base aí num texto bíblico. Vamos passar para o próximo tópico, que acaba, na verdade, sendo uma continuação disso que nós já falamos. Então, nós temos aí passo a passo na elaboração do sermão. Aí, no passo a passo, o livro apresenta o assunto, o texto, o tema, a introdução, a ilustração, a frase de impacto, a proposição, a locução transicional. Então, veja, são pontos que nós já até citamos, mas vamos aqui repisar o assunto
Não vá confundir repisar com reprisar. Reprisar é apenas repetir. Agora, repisar é no sentido de dar ênfase. Eu já falei sobre um determinado ponto, eu vou tornar a falar dele. Só que quando eu torno a falar dele, eu não estou só repetindo, eu vou acrescentar outras coisas, outros elementos, para tornar o assunto ainda mais claro. Então eu já falei do que é o assunto dentro de um sermão, mas aqui no passo a passo, volta o mesmo enfoque, não é? Mas aqui para dar ênfase. Então, assunto. O assunto é por onde se dá o início do sermão, claro, depois da leitura do texto, não é? Você lê o texto e aí vem a apresentação do assunto. Se bem que isso aí também é variável. Eu posso, por exemplo, assumir o microfone, receber o microfone e antes de ler o texto, eu posso já falar, olha, hoje eu quero falar de um assunto importante, tal assunto será esse, nós vamos falar sobre a vinda de Jesus e tal, e aí então, vamos ler a palavra de Deus, você não precisa necessariamente ler. É um costume meu, estou dando um exemplo meu, eu quando assumo assim o microfone para pregar, eu tenho o costume de logo de início ler a palavra. Ler a palavra, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, não é? E aí eu falo, olha irmãos, eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias, nós vamos ler a palavra de Deus, eu começo com a leitura bíblica, e aí então eu começo a falar, faço algum agradecimento e tal, mas aqui, veja que no livro, pela ordem, aparece primeiro o assunto. O assunto é por onde se dá o início ao sermão, Ele serve para despertar o interesse das pessoas e dar o nome ao conteúdo geral do que vai ser falado. O assunto deve estar dentro do texto e ter relação com o sermão que vai ser pregado. Por isso, o assunto é uma expressão do aspecto específico a ser apresentado, formulado de maneira que seja um anúncio adequado do sermão. Então, como descobrir o assunto? Tem no livro. A escolha do assunto, claro que aqui tem aqui um aconselhamento, uma diretriz, mas a melhor maneira de você descobrir um assunto é falando com Deus. Se você é um pastor, se você é um pregador, claro, você pode receber um tema, mas você tem que pôr o joelho no chão, buscar a Deus, falar, Senhor, o que eu devo falar? Me ajuda, Deus vai te orientar. Não pode ser uma coisa mecanicista, uma coisa assim que você faz por mero costume. Não, você tem que buscar a Deus, sempre você deve buscar a Deus. Eu nunca me esqueço de uma certa ocasião em que por graça de Deus, eu me congreguei muito tempo na mesma igreja com o mestre, o pastor Antônio Gilberto, e numa ocasião eu fui com ele a uma palestra que ele ia dar num seminário, e ele então ali apresentou aquela palestra, uma palavra maravilhosa, e na volta nós estávamos no mesmo carro, eu fui deixá-lo na sua casa, eu que eu estava conduzindo, e fomos comentando sobre a mensagem, e ele me disse, irmão Ciro, eu quando estava pensando nessa reunião, eu pensei sobre vários assuntos, e eu comecei a olhar para o meu arquivo, imagine como é o arquivo do mestre Antônio Gilberto, né? Quantas mensagens não estão ali. E ele disse, eu comecei a olhar para o meu arquivo, pensando em apresentar uma mensagem que eu já tinha pronto, um assunto já estava meditado, mas eu olhei para tudo aquilo e me deu fastio. Eu percebi que não era para falar nenhuma daquelas mensagens, e eu então dobrei o meu joelho, eu busquei a Deus, e Deus me deu esta mensagem. Deus tinha dado aquela mensagem para ele naquela tarde, para ele falar à noite. Então veja como é um homem piedoso, um homem que é um exemplo para nós. Eu fiquei admirado daquilo. Então a escolha do assunto, antes de tudo, deve ser feita em oração. Mas olha o que diz o livro. A escolha do assunto deve ser, antes de tudo, feita em oração. É exatamente isso. O pregador, aqui que nós queremos acrescentar, o pregador deve consultar a Deus, pois ele conhece as necessidades do povo, ter a Bíblia como ponto de partida, escolha do texto. Então veja, tudo deve ser feito em oração. Mas aqui o que é acrescentado? Aqui citando até o livro Como Preparar Sermões, do pastor Anísio Batista Dantas, que aliás foi também, modéstia à parte, um dos meus professores, não é? Ali em São Paulo, quando por graça de Deus eu também fui professor ali do seminário, da nossa Assembleia de Deus ali, do Ministério do Belém,
mas o pastor Anísio foi um dos meus professores, também um dos meus, ali, foi o meu chefe, para dizer assim também, quando eu ministrava aulas, né? Ele era também o diretor ali, o diretor daquele importante instituto, que hoje é conhecido como a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Então veja o que ele diz aqui: o pregador deve consultar a Deus, pois ele conhece as necessidades do povo, e ter a Bíblia como ponto de partida na escolha de textos que sirvam de base para assunto previamente escolhido, porque nela encontram-se mensagens para todos os homens, de todos os níveis sociais, culturais e étnicos, bem como para qualquer de suas necessidades. Então veja que antes de tudo nós devemos orar, buscar a Deus e também, claro, buscar uma mensagem que esteja de acordo com o público para o qual nós vamos nos dirigir. Se nós vamos falar para um público heterogêneo, a mensagem tem que ser uma mensagem que atinja todos que estão ali. Você vai falar para políticos, se Deus te der a oportunidade, você tem que saber como se conduzir também. Se você vai falar numa universidade, é a mesma coisa. Não é? Se você vai falar para um público leigo, também você tem que ter uma linguagem e também a escolha de um assunto que seja de acordo com o público para o qual você se dirigirá. Mas diferença entre assunto e tema. Embora haja semelhança entre assunto e o tema, os dois são completamente diferentes, pois o assunto é geral. Nós já vimos isso, não é? Enquanto o tema é mais limitado. O assunto dá nome ao conteúdo total, enquanto o tema dá nome ao conteúdo em discussão. Muito bem, vamos adiante, vamos avançando. Aqui também se fala do texto, que nós já mencionamos. Texto, claro, que é o trecho bíblico em que o pregador se baseará para pregar a mensagem. O contexto imediato, eu creio que não precisa mais falar de contexto imediato, porque nós já exploramos bem esse assunto em hermenêutica, não é? Nós vimos, aliás, que existem 7 tipos de contexto: contexto imediato, contexto geral, o contexto remoto, o contexto referencial, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário. São 7 tipos de contexto. Então, contexto imediato, você sabe o que é o contexto quando na verdade são aqueles versículos que formam o conjunto da frase. Há até algumas versões da Bíblia, por exemplo, a versão atualizada de Almeida, a última que foi lançada agora, que aliás ainda não está completa. Eu recebi apenas o Novo Testamento e também Salmos, que eu ganhei de presente, aliás, do pastor e mestre Ezequias Soares, quando eu estive com ele lá na sua igreja em Jundiaí. E eu estive observando o cuidado que a Sociedade Bíblica do Brasil teve na elaboração dessa obra, que é uma obra assim, como eu já falei, ela é balanceada. Eu falei em outra aula que é um tipo de tradução balanceada, porque ela é formal, mas ela também tem elementos de equivalência dinâmica. Então ela é balanceada. Ela é diferente da corrigida, que é palavra por palavra. A atualizada ela é palavra por palavra, mas também ela explora a forma dinâmica, não é? Ideia por ideia. Então ela usa palavras mais simplificadas, por exemplo, já tem ali pronomes modificados, você vê, não em relação a Deus, é claro, mas na conversa entre pessoas você vê o você, não é? Você no lugar de tu. Então, e uma coisa interessante que eu notei nessa tradução é que priorizou-se o conjunto da frase. Isso aí ajuda até no combate às seitas, no combate às heresias, porque as heresias elas surgem de versículos isolados, mas ali houve um cuidado de haver a separação por conjuntos. Claro que os versículos são preservados, mas os parágrafos são conjuntos. Então, quando se fala aqui de contexto imediato, está se falando exatamente do conjunto da frase. Eu dei aquele exemplo de 1 Coríntios 15, 18,
e os que dormirem em Cristo estão perdidos, mas o conjunto da frase mostra que Paulo está falando de maneira condicional. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e os que dormirem em Cristo estão perdidos, mas agora Cristo ressuscitou e foi feitas as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Contexto geral, não é? É o contexto amplo, analogia geral da Bíblia. Aí vem o tema, que nós já falamos também, o tema que vem logo após a escolha do assunto, é o resumo daquilo que vai ser falado, vem da palavra grega tema, não é? Vamos adiante, tem muito exemplo aqui importante. A introdução, repisando, porque nós já falamos, é o processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. A introdução deve ser breve. Veja, a introdução deve ser breve. Imagina você fazer uma introdução que é a metade do sermão. Fica estranho, não é? Já aconteceu, por exemplo, de eu ver pregador que vai apresentar uma mensagem de 1 hora e depois que ele fala 50 minutos, aí ele diz, concluindo essa introdução, veja, essa introdução demorou 50 minutos e o restante, não é? Aí já até assusta o povo, começa a olhar para o relógio, meu Deus, até que hora vai essa pregação? Então a introdução tem que ser breve. A introdução só deve prometer o que realmente pode oferecer, não é? Eu tenho que me policiar quanto a isso, porque vez por outra eu digo, olha, nessa noite nós vamos falar sobre 7 passos, e quando chega no quarto eu já começo a ter dificuldade. É claro que também, quando você se dispõe a falar sobre 7 passos, você não precisa necessariamente demorar o mesmo tempo em cada um deles. São 7 passos, mas às vezes há 4 ou 3 que você quer destacar mais. Então, isso aí é flexível. Mas a introdução, se você promete alguma coisa na introdução, claro que é importante cumprir. Como fazer uma boa introdução? Tem aí também. A maioria dos pregadores afirma que a introdução é a parte final do sermão, juntamente com a conclusão, ou seja, depois que a pessoa prepara tudo, que ela vai pensar na introdução. Eu, na verdade, eu vejo de maneira diferente, isso aí varia, até mesmo eu vejo as pessoas que escrevem livros, muitos primeiro escrevem para depois pensar num título. Eu já sou diferente, eu gosto de primeiro pensar no título, e a partir do título eu vou desenvolvendo o meu raciocínio ali, por exemplo, erros que os pregadores devem evitar, é o título, aí eu começo a escrever sobre isso. Claro que às vezes você já está pesquisando sobre um assunto e você não tem um título chamativo, que o título, assim como o título vende o livro, não é? O livro, o título, uma boa capa, na pregação a mesma coisa. Se você souber escolher o tema e tal, e a introdução também, você vai ser muito feliz. É claro, se Deus te der graça, não é? Porque se Deus não abrir a torneira lá em cima, não acontece nada. É Ele quem está no controle de todas as coisas. Ilustração. A palavra ilustrar vem do latim, illustrare, e significa lançar luz. Ilustração ajuda muito, irmãos. Não é por acaso que Jesus usava parábolas quando ele falava, não é? Então tem aí no livro muitos exemplos de ilustração. Também frase de impacto. Numa pregação é importante ter uma frase de impacto. Frase de impacto. Então, por exemplo, você vai falar sobre a graça e a misericórdia. Então você vai dizer, olha, a graça é Deus dando o que você não merece, e a misericórdia é Deus não dando o que você merece. Ou seja, uma frase de impacto, uma frase para chamar a atenção. Nós vemos aí no livro também. Proposição, a verdade central do sermão. Proposição é também conhecida como tese, ou sentença principal do assunto. É a afirmativa clara da verdade que quer expressar a sua aplicação, não é? Ela é universal, e aí tem também várias definições. Muito bem, mas nós vamos adiante. Vamos adiante. Temos também aqui, o livro tem muitos exemplos. Locução transicional é a ponte de ligação do sermão. Já falamos também sobre a locução transicional. E quando você está fazendo a transição entre a parte introdutória para o primeiro tópico do sermão.
ou do primeiro tópico para o segundo tópico, ou do último tópico para a conclusão, você está fazendo uma locução transicional. Se a proposição tem o objetivo de dar ênfase ao mesmo tempo direcionar o tema, poderíamos citar a seguinte locução, como está aí no livro, né? Poderíamos dar a seguinte definição: é a frase que irá fazer a ligação entre a proposição e o primeiro tópico do sermão, definida pelos estudiosos como ponte homilética. Ela se encarrega de fazer a transição suavemente, né? Levando o ouvinte a prosseguir no raciocínio do pregador, sem haver uma interrupção abrupta. Veja que tudo é aí uma técnica, né? São técnicas que você pode utilizar para apresentar o assunto. Conclusão e apelo não pode faltar, irmãos. Um sermão, você pode apresentar o melhor sermão, mas se não tiver a conclusão, as pessoas vão sair sem saber o que foi falado. Tem que haver uma conclusão, aquela aplicação final. Diz aí o livro que se a introdução é de vital importância para o bom êxito do sermão, não é de menos importância a conclusão. Na introdução, o ministro deve atrair o público que está ouvindo. No desenvolvimento do corpo do sermão, ele vai afirmar e convencer a proposição, de acordo com o tema, e o Espírito Santo, que o Espírito Santo lhe comunicou ao coração. E aí então isso terá que ser conduzido para uma boa conclusão. A importância da conclusão. A conclusão, não é? Avançando aqui, não é? Locução, e aí vem a conclusão, que é o terceiro tópico, né? A conclusão do sermão é o final de um raciocínio, que teve seu início desde o tema e se desenvolveu até o término do último tópico do corpo do sermão. E aí no livro nós temos tipos de conclusão. Conclusão noutética, e depois a conclusão antitética, não vá confundir com antiética, hein? Antitética. E a conclusão sintética. A conclusão noutética, o termo noutética é uma composição do vocábulo grego, nou, mente, e keteu, trazer à memória, fazer recordar, advertir, repreender. Então é algo para a pessoa refletir, não é? Uma conclusão noutética. A conclusão antitética significa o quê? É um vocábulo aí que carrega o sentido de puxar em sentido contrário, resistir, estender-se em frente de. Essa palavra aparece na exortação de Paulo a Timóteo, em ter cuidado com as discussões que ele chama de contradições do saber. Então, antitética tem a ver aí, claro, com aquilo que se contrapõe, algo que se contrapõe a outro, né? Uma antítese e assim por diante. Então, esse tipo de conclusão se dá quando o pregador, ao fazer as aplicações no decorrer da mensagem, coloca-as no final, as possíveis objeções que ele deduz, né? Então, ele vai fazendo ali uma confrontação de ideias, isso tudo para ajudar na reflexão. Conclusão sintética, como o próprio nome já diz, não é? Nós vemos até o método sintético, né? Da metodologia, né? Ali de estudo da palavra, nós vemos que existe o método sintético. Então, é o tipo mais fácil de fazer conclusão na pregação, pois ela é feita num resumo sintético. Muito bem, meus amados irmãos, estamos caminhando para o final. Claro que tem que ter um apelo também, né? Conclusão e apelo. E o apelo, muitas vezes, nós fazemos e temos a nossa parte também, mas não nos esqueçamos que o Espírito Santo é quem faz a parte que cabe a ele também. Eu nunca me esqueço de ocasiões em que Deus me deu palavras específicas no momento do apelo. Eu me lembro que uma vez eu preguei uma mensagem e no apelo Deus me deu uma palavra. Deus me deu um versículo, na verdade, aquele versículo de Provérbios que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E eu disse isso, eu disse: olha, eu já vou orar
já estou terminando, mas antes que eu conclua esta mensagem da parte de Deus, ainda há uma palavra do Senhor para você. E a palavra é esta: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. E eu fiz ali a oração e fui para casa, e durante a semana eu estava no meu trabalho e eu almoçava no meu trabalho, tinha lá o próprio refeitório da empresa, o restaurante, na verdade, da empresa. Eu almoçava sempre lá, então eu não saía da empresa. Mas num dia da semana eu precisei ir à minha casa, eu precisava buscar um documento. Naquela época não se usava tanto telefone celular como hoje, usava ainda muito o telefone fixo, não é? E quando eu estava chegando à minha casa, o telefone estava tocando, e eu corri para atender. Pensei, deve ser alguma coisa importante. Quando eu corri para atender, era um rapaz com a voz bastante embargada, estava chorando muito, soluçando até um pouco. Ele disse: olha, meu irmão, foi uma pessoa que me deu seu telefone. Meu irmão, me desculpa eu estar te ligando, é que eu estava no culto no domingo, quando o irmão pregou. E olha, eu estou desviado do Evangelho há muito tempo, e eu morei um tempo nos Estados Unidos, e eu tive problema lá, e eu não posso voltar para aquele país, porque eu tive sérios problemas lá, e eu estou desviado da igreja, do Evangelho, e eu tenho ido aos cultos, mas eu não sinto nada, parece que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu estava ouvindo o irmão pregando, eu também não estava sentindo praticamente nada, mas no final, quando o irmão disse aquela palavra, que o homem muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura, aquela palavra entrou no meu coração como se fosse uma flecha, como se fosse um dardo, e desde então não consigo dormir direito, eu estou vendo o inferno diante de mim, eu estou sentindo as minhas misérias. Por favor, pastor, ora por mim. E eu percebi que Deus, na verdade, usou aquela palavra para dar uma oportunidade, para falar com aquele rapaz. Então veja que nós devemos estar em sintonia com Deus no momento do apelo. Meus irmãos, eu quero concluir este assunto, concluir este livro e concluir também esta matéria ou essa disciplina tão importante, essa disciplina casada, na verdade, né, duas disciplinas numa só, que eu estou chamando, claro, fazendo um gracejo de hermenéutica, mas é hermenêutica e homilética, né, que são duas disciplinas que, na verdade, estão sendo tratadas como uma só, hermenêutica e homilética. Mas eu quero concluir esta aula e também este livro falando, como eu disse para os irmãos, eu tenho por graça de Deus alguns livros nesta área de hermenêutica e homilética. E um livro que eu tenho é Erros que os Pregadores Devem Evitar. Então eu quero finalizar aqui citando alguns erros que os pregadores devem evitar no púlpito. Nós até já falamos de alguns que constam do livro do nosso CETADB, mas deixa eu acrescentar mais alguns e também voltar a falar sobre outros que eu já citei. Quais seriam então os erros que os pregadores devem evitar no púlpito? Primeiro, apresentar palestras motivacionais ou de psicologia, em vez de expor as escrituras. Não é aquela pregação do tipo, você é vencedor, olhe para o seu irmão e etc. Veja, isso é muito perigoso, muito perigoso. Um dia desses eu estava até ouvindo um pregador falando e ele andou lendo alguns livros aí de alguns autores, não vai nenhum desdouro aqui aos autores de autoajuda, mas esse irmão acabou lendo um livro de um determinado autor, não me pergunte o nome dele, e aquele irmão, em vez de pregar a Bíblia, ele começou a reproduzir o que estava nesse livro desse autor de autoajuda. E em dado momento ele começou a dizer, meu irmão, você é vencedor, olhe para o seu irmão, aliás, você, meu irmão, não nasceu vencedor, antes de você nascer, você já é vencedor, porque o espermatozoide, ele veio nadando sem barco de apoio e percorrendo uma distância equivalente entre a Europa e o Brasil, e o espermatozoide veio nadando sem barco de apoio, e dali a pouco ele atingiu um diminuto alvo.
E quando ele atingiu esse diminuto alvo, Deus olhou para o espermatozoide e disse: parabéns, você é vencedor. E ele então começou a dizer: meu irmão, declare isso, você é vencedor e tal, e você já nasceu vencedor. Veja, irmãos, como isso é uma mensagem de autoajuda, mas o Evangelho apresenta, na verdade, a ajuda do alto. É diferente. A ajuda do alto é muito diferente de autoajuda. Autoajuda. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, um erro é apresentar palestras motivacionais ou de psicologia em vez de expor as escrituras. Não vai nem um tesouro também a psicologia, que é uma ciência fascinante, não é? Promover entretenimento, mas, sempre lembrando, a psicologia ela estuda a alma. A Bíblia é o único livro que trata do espírito. Só Deus conhece o espírito humano. Só a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito. Por isso que nós falamos que a Bíblia está acima. A palavra de Deus está acima de qualquer ciência. Outro erro, promover entretenimento em vez de expor as escrituras. Eu já citei isso até em outra parte, não é? em outra aula. Promover entretenimento em vez de expor as escrituras. Outro erro, fazer uma exposição de sabedoria humana e não das escrituras. Foi aquilo que eu falei quando eu li o texto em princípio, 1 Coríntios capítulo 2, não é? Nós não devemos falar, expor, fazer uma exposição de sabedoria humana, arte, não é? Cinema. Olha, irmãos, eu estava certa vez em uma igreja e um pregador até de renome, não me pergunte o nome dele, chegou lá e começou, nem leu Bíblia, nada, começou a falar e dali a pouco ele disse: olha, irmãos, eu estive no cinema porque os irmãos sabem que nós como pregadores devemos estar informados. Eu assisti lá um filme de um determinado super-herói e em dado momento o tio daquele super-herói disse para ele: olha, você tem uma grande missão, só que para esta grande missão exige-se uma grande responsabilidade. E ele então olhou para o povo e disse: repita comigo, meu irmão, você tem uma grande missão e para isso exige-se uma grande responsabilidade. E dali 5 minutos ele manda o povo repetir, e 10 minutos, repita para o seu irmão: você tem uma grande missão e para essa missão exige-se uma grande responsabilidade. E o povo começou a repetir. Eu fiquei pensando: meu Deus, esse homem não lê Bíblia, não fala nada de Bíblia e fica só falando isso e tal. E sabe do que ele estava falando, irmão? Do filme do Homem-Aranha. Ele falou o tempo todo sobre o Homem-Aranha e não falou nada de Bíblia, nada da palavra de Deus. Então é um erro fazer aí promover entretenimento, não é? E também fazer exposição de sabedoria humana e não das escrituras. Fazer apenas exposições impecáveis à luz da homilética em vez de expor as escrituras com poder. Nós já falamos sobre isso, não é? A pessoa não pode seguir a homilética à risca, como se a homilética fosse, na verdade, algo para engessar o pregador. Não, o pregador ele tem que falar livremente. Não expor as escrituras com simplicidade, é outro erro. Contar testemunhos ou experiências em vez de expor as escrituras. Eu vejo muita gente fazendo isso, dando relatórios de viagem, em vez de expor as escrituras. Não é? Citar episódios, expressões ou pessoas da Bíblia desconhecidos aos ouvintes, sem nenhuma explicação adicional. Eu creio que eu já até contei em uma das aulas aquele episódio que eu li num livro, aliás, um livro interessante chamado Amor, Ousadia e Renúncia, da editora Vida. O autor é Philip Santos, né? E aquele autor, ele conta o caso de um missionário que foi pregar num determinado lugar da China. E quando ele chegou lá, claro, ele não falava o chinês, ele tinha um intérprete, e ele chegou diante do povo e disse: eu venho a vós em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando o pregador falou isso, o intérprete começou a interpretá-lo. E 5 minutos falando, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E o pregador estranhou aquilo e cutucou lá o intérprete. O que está acontecendo? Eu só disse: eu venho a vós em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e você não para de falar? E aí o intérprete falou: não, rapaz, sabe o que é?
eu estou explicando para eles quem é o Abraão, quem é o Isaac e quem é o Jacó. Depois você continua, não é? Então veja que, na verdade, aquele pregador não teve o cuidado de falar algo que os ouvintes poderiam entender. Ele estava falando para pessoas que nunca ouviram falar de Bíblia, de nada, de povo de Israel, de Abraão. Como que ele diz, eu venho a voz do nome de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então, o intérprete teve que explicar, não é? Então, aí está. Citar episódios, como eu falei. Contar piadas, outro erro. Contar piadas ou dizer gracejos ao auditório. Isso também é perigoso, não é? Pessoas que gostam de ficar fazendo muitos gracejos de maneira exagerada. Manter as mãos no bolso, ou ajustar e suspender a calça enquanto expõe as escrituras. Eu já vi pregador assim, irmãos, fica levantando a calça e tal. Isso é complicado, né? Tem que ter cuidado com isso. Expor as escrituras com o colarinho da gravata desajeitados. Expor as escrituras atropelando as palavras. Você viu que tem pessoas que falam atropelando as palavras? Atropelando as palavras, isso também acontece muito. Eu me lembro de um caso que eu ouvi certa vez, de um pregador que estava indo para o culto, e ele ali estava indo no seu veículo, dali a pouco ele sentiu um balanço diferente, e ele foi ver, o que aconteceu? Um dos pneus estava furado, né? E aí ele então resolveu ali trocar o pneu do seu carro, mas aí ele havia esquecido o macaco em casa e aquela dificuldade, mas aí um outro irmão que estava indo para o culto, reconheceu o pregador, ofereceu ajuda e disse, não, pastor, eu estou aqui com o meu macaco, eu ajudo o irmão, e aí pegou o macaco, aquela ferramenta para levantar o carro, não é? E trocar o pneu. Então levantaram ali o carro, trocaram o pneu, o irmão agradeceu, o pastor agradeceu aquele irmão, seguiu para o templo. E quando chegou lá no templo, aquele irmão já estava um pouco atrasado e tinha uma escadaria, ele subiu correndo ali, preocupado. Só que quando ele chegou no templo, tudo que ele queria, na verdade, eram ali uns 5 minutos para tomar um fôlego, mas como o povo estava esperando ansiosamente pela chegada dele, o dirigente, quando viu o pregador chegando, já disse, irmãos, graças a Deus chegou o pregador, vamos chamá-lo, que ele venha imediatamente para cá, porque nós queremos ouvir a palavra. E o pregador então pegou o microfone, ainda estava um tanto ofegante, e ele lamentavelmente ao falar, atropelou um pouco as palavras e disse, irmãos, eu cheguei aqui, mas eu tive que correr um pouco e tive um problema no meu carro, e meus irmãos, e meu macaco ficou em casa, irmãos, eu fiquei preocupado. Veja, ele foi atropelando as palavras, não deu muito sentido no que ele falava, porque ele falou do problema no carro, e disse que o macaco ficou em casa, ele atropelou as palavras. E aí os irmãos sabem que lamentavelmente tem pessoas que às vezes não estão em sintonia com Deus e às vezes querem aparecer. E quando o pregador terminou a mensagem, Deus, claro, ele fala por meio de profecias, ele usa pessoas, mas tinha uma irmã ali oportunista que deu lugar à carne e ela começou a querer profetizar, mas não da parte de Deus, uma profecia da carne. E ela disse, meu servo, tu estás tão preocupado, meu servo, com muitas coisas, tu não sabes que eu cuido de ti? Tu, inclusive, meu servo, estás preocupado com o teu macaco que ficou em casa? Quero que tu saibas que do teu macaco cuido eu. E eis que já tenho preparado também um cacho de bananas. Veja, a pessoa confundiu tudo ali, não é a profecia da carne, não é? Mas, na verdade, o que resultou, isso resultou do quê? Do fato de o pregador ter atropelado as palavras. Então, o pregador tem que ter esse cuidado, né, de não falar atropelando as palavras, tem que falar com total clareza, total clareza, total clareza. Então, é um erro falar atropelando as palavras. Também outro erro é apenas repetir o que os outros dizem, a chamada síndrome do papagaio, não é? Não há tempo de dar mais exemplos. Gritar o tempo todo é a chamada síndrome da maritaca, que também é um pássaro parecido com o papagaio, mas que grita muito. E tem pregador, irmãos, que grita muito e tal, e eu acho que ele quer medir, ele quer se sobressair, não é? Através do grito, e às vezes parece que ele vai pôr as entranhas pela boca e grita no microfone.
Veja, irmãos, tomemos cuidado com isso. Grito não é sinal de poder. Falar sem expressividade, fixando o olhar no teto ou no piso enquanto expõe as escrituras. Isso acontece, como eu já falei anteriormente. Coçar-se enquanto expõe as escrituras. Imagina a pessoa pregando, irmão, e se coçando. Eu já vi. A pessoa se coça e nem percebe. Começa a fazer naturalmente e coça o pescoço e está se coçando. Veja como isso é algo que também tira a atenção da mensagem. E aí também conversar com os companheiros, né? Isso quando não está pregando ainda, né? Tamborilar na cadeira em que está sentado, falar ao celular ou acessar redes sociais. Veja como isso é interessante, né? A pessoa às vezes não se apercebe de que tem muitas pessoas olhando para ela. Imagina atender o telefone no púlpito, ficar mexendo no celular ali, como que acessando as redes sociais. Cuidado com isso, não é? E é preciso participar do culto. Meus irmãos, são apenas alguns exemplos que eu queria citar. Estamos concluindo, portanto, este livro. Que livro maravilhoso, não é esse, não é? A hermenêutica e a homilética. Tivemos aqui assuntos, temos aqui, não é? Assuntos maravilhosos, não é? Que nós estudamos aqui com uma introdução ao estudo da hermenêutica, hermenêutica na prática, métodos de estudo da Bíblia, introdução ao estudo da homilética e também a estrutura do sermão. Que Deus abençoe a todos. Estamos concluindo a nossa aula, concluindo também este livro tão importante, que os irmãos possam orar, buscar a Deus e procurar cada vez mais crescer em conhecimento. Eu agradeço a atenção de todos e quero lembrá-los, claro, do nosso CETADB. Aqui está o site www.cetadeb. Tá? O nome da instituição é CETADB, como nós falamos, mas veja que se escreve CETADEB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, CETADB. Então o site é www.cetadeb.com.br. Lá no site do CETADB, você tem também informações sobre o CTIM. O que é o CTIM? É o Seminário Teológico Internacional. Através do CTIM, todo o material que nós temos em português também está disponível em espanhol, por enquanto. Claro que Deus vai abrir grandes portas, o CETADB é uma agência de Deus na Terra, e em breve, claro, nós vamos ter também um material em inglês, em francês, em outros idiomas, porque o objetivo, claro, é alcançar o mundo, ajudar o mundo, e o mundo está precisando, a igreja no mundo todo está precisando do ensino da palavra e o ensino proveniente de pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, como é o caso do CETADB. Então, você vai encontrar várias informações lá no site, informações sobre os livros em português, o material também em espanhol, e veja que o CETADB e o CTIM têm o selo da nossa CGADB, CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Significa que o CETADB ele tem o aval, ele tem o abono da nossa convenção. E o CETADB também recebeu o prêmio de Qualidade Brasil 2016. Então, entre lá, acesse o site, procure conhecer todo o nosso material e você vai encontrar também as videoaulas, não somente estas que você acabou de assistir, mas também outras, de outras matérias, e veja que tem até o slogan ali, o que já era bom ficou ainda melhor, porque além do material didático em livros, você tem também agora o material em DVD. Que Deus abençoe a todos, nós finalizamos por aqui, a paz do Senhor, que Deus o abençoe, até a próxima.